A tentação de Mara. Shakyamuni, portanto, sentou-se na esteira sob a figueira pipal, resolvido a atingir a iluminação. Assumiu a postura de lótus, que era a maneira habitual de sentar-se na yoga e nas práticas meditativas. Nessa postura, as pernas são cruzadas, os pés colocados com as solas para cima, nas coxas opostas, as mãos no colo, a esquerda sobre a direita, as palmas para cima, os polegares se tocando. Era considerada a posição mais estável e desejável para sentar-se. O Mahaprajna Paramitopadesha, um comentário do Mahaprajna Paramita Sutra, de autoria do grande filósofo budista Nagarjuna, que viveu cerca de 600 anos após a morte de Shakyamuni, louva essa postura dizendo que ela proporciona o maior senso de firmeza e estabilidade, assegura que mãos e pés serão mantidos sob controle, que a mente não vagueará e que encherá o rei Mara de medo. As últimas palavras levam-no ao assunto do demônio Mara, que todas as escrituras descrevem passagens detalhadas como tentando Shakyamuni, enquanto ele se achava sentado na postura de lótus sob a árvore Bodhi. A tentação de Mara constitui assunto de grande importância para a compreensão do budismo, uma vez que se afirma que Shakyamuni só alcançou a iluminação depois de superar o poder do chefe dos demônios e sua legião de seguidores. Todo esse processo é conhecido no budismo japonês pela expressão Goma Jodo, ou conquistando Mara e atingindo o estado de Buda. Segundo as escrituras, Mara ficou alarmado com a perspectiva de triunfo de Shakyamuni e disse ao futuro Buda: emaciado e lívido, estás à beira da morte. Tua possibilidade de sobrevivência é de 1 em 1000. Tu tens que viver, pois só vivo poderás praticar boas ações. Contudo, teus presentes esforços são vãos e inúteis, pois o caminho para o verdadeiro Dharma é penoso, difícil e inacessível. Mara, dessa maneira, tentou intimidá-lo e, quando falhou, recorreu à tentação. Esse episódio ajuda a revelar a verdadeira natureza do que chamamos de Mara, ou o demônio. Geralmente tendemos a pensar no diabo como algum tipo de ser misterioso e sobrenatural, ou talvez como apenas uma espécie de figura de contos de fadas. No budismo, porém, o conceito de Mara é inteiramente diferente. Mara é visto como uma parte da vida que ocupa todo o universo e que simultaneamente existe no coração e mente de todos os indivíduos. A verdadeira natureza de Mara, como revela sua descrição padrão de ladrão de vida, consiste em trabalhar incansavelmente para privar, para sempre, os seres humanos de seu poder de vida. Em termos concretos, conforme visto no trecho das Escrituras citado acima, Mara é aquela força que surge na pessoa que está progredindo para a meta da iluminação e da verdade, e que tudo faz para alcançá-la, tentando bloquear esse esforço. A filosofia budista fala do Sancho Shima, ou os 3 obstáculos e os 4 demônios. Os 4 demônios, ou maras, são conhecidos em japonês como Bonoma, Onma, Shima e Tenjima. Em termos de nossa vida diária, Bonoma, ou o demônio da ilusão, representa os erros e más ações que surgem de nossos próprios desejos
e provocam a destruição de nosso corpo. O Ma, ou demônio da doença, e Shima, o demônio da morte, privam-nos de vida mediante exercício dos poderes indicados por seus nomes. O mais poderoso de todos, porém, é Tenjima, ou o Imperador Demônio, que representa a ignorância fundamental, isto é, a ilusão filosófica, ou incapacidade de compreender a verdade da vida humana. Quando essas forças do mal, Mara e suas legiões, porém, apareceram diante de Shakyamuni, ele as enfrentou de frente e não arredou o pé nem um centímetro. Segundo as escrituras já citadas, Shakyamuni dirigiu-se a Mara nas seguintes palavras: Amigo dos indolentes, diabo, viestes aqui em teu próprio interesse. Não tenho a menor necessidade de méritos. Mara deve pregar a aqueles que necessitam de méritos. Tenho fé, heroísmo e sabedoria. Por que me pedes que viva a mim que estou tão concentrado? À medida que a carne se consome, minha mente se torna mais tranquila e firme. Enquanto vivo, assim, tendo atingido a última sensação, minha mente não anseia por desejos carnais. Contempla a pureza de meu ser. Os desejos carnais são teu primeiro exército. O segundo é chamado de aversão. O teu terceiro exército é fome e sede. E o quarto, desejo ardente. Teu quinto é preguiça e indolência. E sexto, covardia. Teu sétimo exército é a dúvida. E o oitavo, hipocrisia e estupidez. O ganho, a fama, a honra e a glória, facilmente obtida, a louvação de si mesmo e a condenação dos demais. Tais são teus exércitos, diabo. O covarde não os vence, mas aquele que os vence obtém a felicidade. Usando palha de múngia, eu lutarei. Melhor para mim é morrer em combate do que viver derrotado. Alguns ascetas e brahmanes que travaram essa batalha foram vencidos. Eles não conhecem o caminho que os virtuosos, os bons, percorrem. Vendo os exércitos por todos os lados, voam ao encontro de Mara, com seus elefantes preparados para a batalha. Ele não me expulsará de meu posto. Dessa maneira, segundo somos informados, Shakyamuni enfrentou e lutou ferozmente com Mara. Muitas pessoas consideram todo esse episódio do aparecimento de Mara e seus exércitos como um acréscimo posterior à lenda, e que se destinava simplesmente a emprestar certo aspecto de drama à descrição da conquista da iluminação por Shakyamuni. Mas o episódio faz mais do que isso, acredito, porquanto nos revela a verdadeira natureza de Mara, ou o demônio no mundo. Acho que podemos interpretar esses trechos a respeito de Mara como descrições do estado real da mente de Shakyamuni às vésperas da iluminação e do turbilhão que há em seu íntimo. Se a pessoa quer atingir um estado de grande iluminação, ela não deve ser distraída e desencaminhada por engodos agradáveis ou por seus próprios pequenos desejos. Só quando ela luta contra essas forças dentro de si mesma, e concentra todos os seus esforços para a consecução de sua meta, é que há alguma esperança de sucesso. Por conseguinte, embora se diga que Mara apareceu diante de Shakyamuni, acredito que podemos considerar o episódio como descrição de algo que de fato ocorreu em sua mente.
Somos ainda informados que, diante da vontade férrea e postura desafiadora de Shakyamuni, Mara finalmente desistiu e retirou-se com suas legiões, declarando: durante 7 anos segui passo a passo Shakyamuni. Não consegui achar entrada para o iluminado perfeito, o vigilante, tal como o corvo que foi atrás da pedra que lhe pareceu um pedaço de gordura, confundindo-a com um bocado saboroso, algo doce e delicioso, e nela nem encontrando doçura, partiu, assim tal como um corvo atacando uma pedra, desgostoso e frustrado, deixei Gautama. Dessa maneira, após perseguir Shakyamuni durante 7 anos, às vésperas da iluminação, Mara finalmente revelou sua verdadeira forma. Podemos considerar os demônios, já dissemos antes, como saturando todo o universo, mas basicamente eles residem na mente do homem. E só quando os percebemos em sua verdadeira forma dentro de nossa mente é que podemos atacá-los e destruí-los. O aparecimento de Mara às vésperas da obtenção do estado de Buda pode ser entendido como percepção por Shakyamuni desta verdade. Isto é, ele identificou em sua verdadeira forma os demônios que existiam em sua própria mente. Mara, dizem-nos as escrituras, apareceu outras vezes a Shakyamuni, depois de ele ter atingido a iluminação. O caso mais famoso ocorreu pouco depois da iluminação, quando Shakyamuni, imerso na alegria da recém-encontrada verdade, estava pensando se devia pregar essa nova verdade, ou Dharma, para o conhecimento do mundo. Nesse momento, Mara reapareceu, atacando com dúvidas. Discutiremos esse episódio com mais detalhes quando chegarmos ao exame do primeiro sermão de Shakyamuni. Aqui precisamos observar que, no fim, a divindade Brahma implorou a Shakyamuni que pregasse o Dharma em benefício da humanidade, com o que ele concordou. Nesse caso, o aparecimento de Mara com suas dúvidas e de Brahma com suas súplicas podem ser interpretados como simbolizando o processo de hesitação e decisão final que ocorreu na mente de Shakyamuni.